Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um GBcast, o podcast da mentoria comportamental. Toda semana temos um convidado novo para você, com conteúdos, com assuntos, com debates maravilhosos. E hoje eu estou aqui com um amigo, uma amizade de 40 anos, simplesmente isso, tá? Um camarada fantástico, um ser humano extraordinário, e nós vamos explorar muito ele hoje, desde nossos 14 anos de idade até hoje. Então, é uma época assim bem elástica, um tempo bem bacana que a gente vai conversar aqui legal. Então, comigo, Ricardo Alfredo Fernandes Corrêa de Araújo. Alfredo Fernandes Corrêa de Araújo. Eita, rapaz. Nome tem, viu? Isso, não falta nome, né, Ricardo? Nome tem. Ricardo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Meu. Muito bacana, de verdade. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é nossos 40 anos, nossa amizade, Ricardo. O que é que te recorda dessa amizade, desse tempo, de todas as coisas que nós vivenciamos? Rapaz, é uma coisa que não tem nem como explicar. É uma coisa tão maravilhosa, o compartilhamento, nossas aventuras, nossas festas, nosso convívio. É coisa que não tem nem como... É extraordinário, rapaz. Principalmente para hoje, numa geração que não sabe o que é isso. Eles não têm a da amizade, do respeito, do carinho, de estar junto, de curtir, de participar mesmo. Aqueles momentos únicos. Vibrante. Né? Você tá por que der e vier. Isso. Junto sempre. Amizade de verdade. De verdade, não tem atalho, não. O caminho é único. Quando a gente fala de amizade, Ricardo, a gente fala de relacionamento. Porque o relacionamento, seja ele de qual forma for, um homem, uma mulher, duas mulheres, dois homens, não importa. Tudo é um relacionamento, tudo tem que ser levado a sério. Tudo. E em todo relacionamento é muito importante esse respeito, esse carinho, esse companheirismo, né? Com certeza. Então, vê, Ricardo, hoje eu quero saber de você também. Como é que você vê essa questão dos relacionamentos, tanto no aspecto amizade, como no aspecto marido e mulher, casal de um modo geral, relacionamento profissional, todo tipo de relacionamento. Como é que você vê isso hoje, nos dias atuais? Rapaz, eu vou lhe ser bem sincero. Eu sou de uma outra geração, tá certo? Como eu brinco sempre, eu sou um dinossauro. Dinossauro é de outra geração. Dinossauro não tem WhatsApp, dinossauro não tem Face. Eu sou de outra geração. O que eu acho é o seguinte, que essa geração da agora tem que procurar resgatar alguma coisa de bom que estava lá atrás que eles não estão vendo. Olhe para o retrovisor. Mas, Ricardo, eles não estão conseguindo ver. Será que eles sabem? Ele nem sabe que existe. Ele não sabe que existe. Então não tem como resgatar. Mas ele tem que procurar saber de alguma forma. Mudar, resgatar e tentar deixar de ser menos gente, e eles estão sendo mais robô do que gente. É a geração tecnológica. Z, é a geração conectada, é a geração que parece que já nasceu com um tablet, com um celular, com um computador, já nasceu com tudo, né? Exatamente. Então, esses relacionamentos hoje são relacionamentos virtuais. E eu quero registrar uma coisa assim bem interessante. Uma viagem que eu fiz para a Argentina enquanto eu fazia meu doutorado foi uma coisa assim muito marcante, pessoal. E eu queria que você escutasse isso com muita atenção. Eu estava caminhando, tá, pelo Puerto Madero, e de frente a um barzinho, era um bar de jovens. E foi bem bacana porque os jovens que estavam naquele bar tinham cerca de, eu acredito que umas 20 a 30 mesas, Ricardo. Uhum. E nessas mesas tinham, em média, 2 a 3 jovens, tanto homens quanto mulheres, de qualquer opção, bem diversificado. E o que é que eu achei interessante? Em nenhuma delas, ninguém falava com ninguém. Não. É tudo no celular. Ninguém se comunicava com ninguém. Eu estava aqui com o meu celular, você com o seu celular, exatamente. O outro amigo, se é que a gente pode chamar de amigo, com outro celular, e eles estavam provavelmente ou se comunicando entre si via celular, ou eles só estavam ali fisicamente e a comunicação era com alguém de fora. Com certeza. Alguém de fora. Com certeza. Não havia esse relacionamento, essa troca, esse calor humano. Tem não. Essa geração não há um sentimento, não há o carinho humano, se dá um abraço, se dá um apoio, se dá uma conversa, uma ideia. Não tem. Estar junto, né? Estar junto é ser cúmplice, né? Não, sentir o calor humano não existe. É uma geração diferenciada. Não estou incriminando, não. É um novo
mundo. É por isso que eu brinco sempre, eu sou de outro mundo. O mundo hoje, eu gosto também da tecnologia, é muito prática, é muito fácil, é muito interessante. Você está hoje aqui, no celular, você está na Europa, você está no Japão, você entra num vídeo, está em outro planeta, outro país. Então, vê, Ricardo, isso é muito bacana, porque do jeito que essa geração Z hoje colabora muito com a vida da gente, e eu sou uma testemunha viva de tudo isso, porque eu quebrei alguns paradigmas bem importantes na minha vida para projetar hoje a mentoria, um trabalho que eu já faço há mais de 10 anos, para projetar no universo digital, para ter essa ligação com a câmera, para falar com as pessoas que estão em casa, que estão no trabalho, que estão numa praia, em qualquer lugar. Trocar as experiências e passar para essas pessoas. Somar conhecimentos, somar coisas boas. Isso, e foi bem difícil por conta dessa época que nós vivemos, que não era uma época onde existia celular. Quando nós éramos jovens, adolescentes, não se falava em celular. Não. E telefone convencional, muito como era o nome que se dizia, era muito difícil. Poucas pessoas podiam ter. E quando tinha, o uso era muito restrito, porque o custo era muito alto. O custo era muito alto. Tá? Eu lembro bem que meu pai brincava muito, minha mãe brincava muito, que cada ligação ela teria que durar 3 minutos. Exatamente. E nosso pai e nossas mães pegavam a lista telefônica para ver o tempo de duração e o custo da ligação. Isso. E ligar para a gente, olha, fulano, está conversando muito com fulano, viu? Fale menos. Isso, porque a gente extrapolava os 3 minutos, exatamente. 6 minutos, 9 minutos era fora de realidade. Fora de realidade. Conversou muito, está falando hoje, demais. Hoje, as pessoas passam horas conversando. O estímulo hoje das operadoras é fale livre, se conecte livre. É o carro-chefe deles. Tá? Ilimitado. A palavra de hoje é ilimitado. Eu acho que existe uma dicotomia, existem 2 parâmetros bem claros aí. A gente deve muito à geração Z, a essa juventude, essa geração conectada, a gente deve muito a eles, muito aprendizado, muita coisa bacana. Muita coisa boa. Mas só que eles também não conhecem de muita coisa boa, que talvez para eles fosse muito útil. Seja muito útil, talvez não seja nem bom, porque ele não sabe nem se existe. Tá? Quando a gente não conhece uma realidade, a gente não participa dela. Exatamente. Então, isso é muito, muito claro. Então, vê, ao longo desses 40 anos, nós vivemos coisas maravilhosas. Coisas fantásticas. E eu queria que você me colocasse aqui agora, tá? Para que todo mundo que está ouvindo a gente pudesse presenciar isso. Assistir isso, né? Quais foram os fatos ou o fato que você pode dizer que é mais marcante nesse momento da gente, nessa trilha sonora de vida? A nossa vida foi muito maravilhosa, coisas que não me apaga da memória nunca. Nós saímos com o nosso pessoal para o Olinda Praia Clube, dançando, curtindo a vida, passeando, saindo nas madrugadas, sem medo de nada, tranquilo. Caminhando pelas ruas, né? Correndo dos cachorros. Isso que a gente corria do cachorro. Não tinha ladrão, não. O perigo é os cachorros. É verdade. Ele que a gente da bobeira é canela. Era verdade. Mas esse tempo foi maravilhoso. Nós saímos para as festas, botava os perfumes Men's Club, penteava o cabelo, se arrumava todinho, botava o sapato da cor do cinto, o cinto da cor da coisa do relógio, todo arrumadão para ir para a festa, para o Olinda Praia Clube. Chegava lá, se divertia, curtia, madrugada dentro, não tinha hora. Foi um tempo maravilhoso. Voltávamos caminhando. Tranquilo, violência zero. Era muito bacana, muito bacana. Agora, eu quero que você lembre de tudo isso. Eu quero um episódio que marcou para você. Uma coisa específica. Qual foi o fato que a gente vivenciou que foi marcante para você? Rapaz, foram tantas histórias, tantas coisas, de tantas saídas, passeios. O seu fusquinha branco, botava som, a gente ficava ouvindo som, e você pensava no futuro, em estudar, a gente lutando junto para se formar, indo atrás do sonho. Você sempre foi um guerreiro, lutou muito atrás dos seus sonhos. Eu fico feliz, consegui ver no amigo um guerreiro que conseguiu chegar onde chegou, coisa que poucos de nossa época conseguiram. Isso aí marcou muito, sua perseverança, sua coragem, de ir em cima, de ir atrás, de conseguir conquistar e vencer. Isso me marcou muito. Todos nós vencemos. Outra coisa, eu sou mais velho que você, mas as pessoas mais velhas, às vezes, pegam um reflexo nos mais jovens. Eu também peguei uma carona na
sua guerra, na sua luta, de tentar também chegar em algum lugar. Porque os anjos se unem e vão lutando para a conquista final. Eu achei bacana agora uma coisa que você falou. Os anjos se unem. Ricardo, como é esse teu lado espiritual, espiritualista, independente de religião? Como é esse teu lado espiritual? Como é que você encara isso? Eu acho o seguinte, todas as religiões merecem o respeito, merecem o carinho e merecem ser interpretadas da melhor forma. Não tem que haver discriminação, não tem que haver nenhum tipo de negativa. Todos merecem o respeito. Eu, por ser católico, não tenho o mínimo pingo de vergonha de estar em outros ambientes evangélicos, em ambientes espíritas, mas eu sou muito conectado com o fora daqui. Eu acho que aqui é muito pouco, Deus é muito mais que isso. É verdade. A gente tem que aprender a conseguir ver mais para frente. Aprender a ver no irmão de um amigo, um irmão, uma pessoa que é da gente, e os anjos participando, lutando juntos, um dando a mão ao outro. Não é hora de você ir sozinho, não. A caminhada não é solitária, a caminhada é junta. É um exército de anjos lutando sempre para vencer a parte difícil, como nós vemos sempre hoje. É muita gente precisando de ajuda, muita gente deprimida, muita gente com depressão, muita gente com psicanalista, com analista. É muito, não é pouco, não. Eu digo na minha história de vida. Eu tenho minha história de vida, eu vejo os exemplos. Muitos eu vou ajudar, que eu sei que ele está precisando de uma palavra amiga, ele está precisando de um carinho, ele está precisando de uma atenção. Tem pessoas que vêm do interior para me dar um abraço. Eu fico super lisonjeado com isso. Quanto vale isso, Ricardo? Quanto vale isso? E um senhor idoso... Dinheiro não paga. Não. Um senhor idoso chega, aí o filho liga. Aí eu pego, passo o celular para ele, adivinha quem está aqui? Por quê? Foi, ele veio me dar um abraço. Por quê? Porque um anjo sente falta de outro anjo. Na certa, ele está precisando de recarregar a bateria dele. E a nossa recarga é com Deus, na religião, no amor. Quanto mais amor, mais forte você fica. Quanto menos amor, mais triste você fica. Isso é verdade. O amor é a mola mestra do mundo, né? É tudo. É ele que move tudo. Tudo. O dinheiro, infelizmente, não é nada. Você acha que o dinheiro compra a felicidade, Ricardo? Nunca, de jeito nenhum. Mas você concorda que o dinheiro compra aquilo que gera felicidade? Ele compra o que você acha que precisa e que não precisa. Muitas coisas, né? Muitas coisas. As pessoas giram em torno do supérfluo. Quer uma Ferrari? Você não precisa de uma Ferrari. Quer um diamante? Você não precisa de um diamante. Quer um cordão de ouro de 200 quilos? Não interessa. Isso é ilusão. O dinheiro proporciona o que você não precisa. Muitas vezes o que você tem já é o suficiente e você não consegue enxergar que é suficiente. É o ser feliz com aquilo que você tem. Ser feliz com a sua realidade. Com suas conquistas. Né? E não viver o que se existe hoje. As pessoas viverem a felicidade do outro, o status do outro, o que o outro está fazendo. A competitividade, um competindo com o outro, isso é uma eterna competição. Se um carro tem um BMW, o outro tem uma BMW. Ele não consegue ver o cara com uma BMW e o dele não ser uma BMW. Ele tem que ter também. Tem que ter uma igual. Mas ele tem que ter, não por si. Não porque ele quer ter, porque ele desejou ter. Ele tem porque o outro tem e ele não pode ficar para trás. Exatamente. Não pode ficar para trás. Não suporta ficar em segundo. Existem duas coisas que são muito importantes, Ricardo. Muito importantes e que as pessoas muitas vezes confundem. Inveja e ambição. Tá? Eu acho que a ambição... a ambição, ela de fato é uma coisa muito boa. E todo ser humano, ele deve ter ambição. Precisa. É necessário. Precisa. Nós precisamos de metas, ter a ambição. de objetivos, de sonhos. Nós precisamos ter a ambição de procurarmos alguma coisa a mais, de lutarmos por algo que a gente queira. Agora, essa ambição que nós temos, ela não pode jamais ser confundida com a inveja. De jeito nenhum. Ambição eu vejo você com algo, eu quero ter também. Na inveja, eu vejo você com algo, eu quero ter o que é seu. Isso é o que está errado. Eu não preciso ter o que é seu. Eu preciso ter também o que você tem. Me interessa, eu gosto, me identifico. Então, eu vou vibrar com a tua conquista. Você tem. E eu preciso ter também. Não porque eu preciso me igualar a você, mas eu preciso porque eu gosto, porque eu quero, porque aquele é um objetivo de vida.
Então, essa é a realização do ser humano. É a separação entre ambição e inveja. Ambição todos devemos ter. E ai do ser humano que não tiver ambição. Porque o ser humano que não tem ambição, ele está fadado ao insucesso. Ele está fadado a ficar na mesmice da vida dele, a não haver progresso e evolução. Agora, ninguém precisa ser invejoso. De jeito Eu não nenhum. preciso desejar o seu. Você tem que ser feliz vendo a conquista do amigo. Isso. Por quê? Porque a verdadeira conquista, o verdadeiro crescimento, ele se dá fazendo pelo outro. Tá? Eu sou feliz porque eu vejo você feliz. Isso. A minha felicidade está na tua felicidade. Não Então, aumenta só a minha felicidade, eu quero ser feliz vendo você feliz. sim. Tá? Então, é um lema que eu levo já há muitos anos, é o lema do Ubuntu. A minha felicidade está em ver a tua felicidade. Eu sou feliz, eu faço por mim fazendo por você. Isso é um Ubuntu. Não existe felicidade individual. A felicidade ela é coletiva. E no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, no mundo das finanças, a coisa funciona do mesmo jeito. Algumas pessoas têm vergonha de pedir desconto na hora de comprar qualquer produto, qualquer serviço. Já outras precisa que ganhe o máximo de desconto, mesmo que prejudique aquele que está vendendo. Outra parte. Então, não pode ser assim. O crescimento, o desenvolvimento, ele tem que ser junto. Então, eu vejo você crescer, eu quero crescer. Se eu te peço um desconto, o desconto ele tem que estar limitado, porque todo negócio tem que ser bom para ambas as partes. Claro. Não só eu ganho, mas todos ganham. Todos se desenvolvem, todos fazem alguma coisa. Nesse momento, quando todos ganham, todos se desenvolvem, todos fazem, o universo se desenvolve por inteiro. Bem melhor. Não é assim? Assim, então, isso melhor. É muito bacana. E aí, Ricardo, você hoje é corretor de seguros já há quantos anos? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos como corretor de seguros. Eu sei que você é formado em Relações Públicas, foi sua primeira formatura. Formado em Relações Públicas, isso tem muito a ver com você. Com esse teu jeito, com essa isso, com esse teu jeito, com essa tua conversa. A Relações Públicas tem tudo a ver com você. Eu me identifiquei muito. Não é verdade? E eu me lembro na época que você cursava Relações Públicas. E que foi bem difícil, foi uma época bem... Não foi fácil. Bem complicado. Você trabalhava numa gráfica. Era Grupo Editorial Augusto Budu. Augusto Budu, me lembro disso também. Augusto Budu. Fazia o livro Sociedade Pernambucana, do João Alberto Martins Sobral. Isso. A Verdade sobre Cuba, do João Alberto Martins Sobral. Isso. Tudo eu participei indiretamente, né? Porque nos lançamentos dos livros, no Mar Hotel, no Recife Palace, eu estava lá. Eu estava mais na parte logística, digamos, um colaborador, né? Tinha os livros para levar, tudo. Eu conheço o João Alberto Martins Sobral. Eu tenho, graças a Deus, fui sempre bem relacionado. As empresas de turismo, a Luque, a Blatu Turismo da minha época, algum talvez não exista mais, mas eu estive bem relacionado em relação a essa parte. Você veja, você formou em Relações Públicas e, de repente, você se identificou com o mundo dos seguros. Foi. E você é corretor de seguros há mais de 30 anos. Já. Ser corretor de seguros e relações públicas tem tudo a ver. Porque você lida com pessoas, lida com gente. Você lida com patrimônio das pessoas. Exatamente. Garantir o patrimônio das pessoas. Seja o patrimônio material, seja o patrimônio imaterial. Isso. Seja a vida, seja uma casa, seja um carro. Tá? Então, nós temos o seguro de vida, seguro de carro, de casa. Ricardo, qual é a tua experiência? O que é que tu passou? O que é que tu passa? Qual é algum caso teu emblemático, assim, que foi bem marcante nesse mundo do seguro? Sem dar nome às pessoas, só ao episódio. O que é que você tem, assim, de marcante dessa época? O que é que a corretagem de seguros, o que é que isso trouxe para a tua vida, construiu em você? Para mim, foi muito importante, porque é o seguinte, eu sempre gostei de ajudar pessoas. Sempre eu gostei de ajudar pessoas. E como corretor de seguros, quando tem um acidente, um fato, a primeira a ligar é para o corretor de seguros. E eu, paralelamente a isso, também eu sou perito particular em acidente de trânsito. Pela FENAGE Detran, tenho um certificado. E, além dos corretores de seguros, faço a perícia, vou ao local, dou todo o suporte, faço todos os trâmites. E, por ter as pessoas bastante vulneráveis, eu gosto de ajudar as pessoas. Vou contar um fato interessante que eu já até comentei. Teve uma médica, que eu não vou citar o nome dela, e trabalhava numa determinada instituição, tá certo? E ela atropelou uma criança. Aí ligou para mim desesperada.
Aí, doutora, o que foi que houve? Ricardo, pelo amor de Deus, eu atropelei uma criança. Eu digo, como? Uma determinada rua, que era contramão, um cidadão achou de fazer uma conversão na contramão. Ela, para não bater no cidadão, coisa que eu teria feito, foi desviar. Ao desviar, perdeu o controle, subiu a calçada e atropelou uma criança na frente da escola. E ligou desesperado. Aí, doutora, se acalme. A pessoa mais indicada a socorrer a criança é a senhora. A senhora é médica. Está lembrando o que a senhora é? Veja o trauma da pessoa, o bloqueio da pessoa. Ela, médica, não sabia o que fazer com a criança atropelada. A dificuldade paralisou ela, né? Ela deu um bloqueio. Aí, depois que ela voltou a si, ela disse, olha, veja os sinais vitais, tem alguma avaria, ou alguma lesão, alguma coisa? Não. Então, primeira coisa, chamar o SAMU. Segunda coisa, o Instituto Criminalística por se tratar um acidente com vítima. E, coincidentemente, eu faço seguro de alguns peritos do Instituto Criminalística. Faço seguro dos peritos. E, coincidentemente, um cliente meu foi atender um cliente meu. E eu estava num ambiente bastante confortável. Eu consegui resolver tudo. Para mim foi muito gratificante. Não é nem a questão do fato, é poder acolher a pessoa. Para ver quanto ela estava vulnerável numa situação daquela. E tem N fatos. Ô, Ricardo, e tudo isso? Ser corretor de seguro, ter esse relacionamento com as pessoas no momento de pandemia. Porque a pandemia, ela abalou a vida de todo mundo em todos os sentidos. As pessoas falam muito em crise hoje é uma palavra da moda, mas a crise sempre existiu. Ela só estava obscura por muitas coisas, porque a gente só falava sobre crise financeira. A humanidade só falava de crise financeira, era dinheiro, mas as outras crises sempre existiram. As crises familiares, relações entre casais, relações com pais e filhos. Então, essa crise sempre existiu, a crise profissional, as pessoas dentro do trabalho, onde elas buscam denegrir a imagem do outro para galgar o posto do outro, para ocupar aquela posição do outro. Elas ficam manipulando situações para ganhar alguma coisa com isso, para se usufruir daquilo ali. Então, como é que foi, como é que está sendo ainda, né? Porque nós ainda estamos vivendo hoje a pandemia ainda continua com menos gravidade, né? Nós já temos um número bem considerável de vacinados, isso é bem bacana, mas como é que você tem visto isso? Como é que foi? Mudou o quê? Eu vou lhe contar do início. No início da pandemia, houve o bloqueio ali na Agamenon Magalhães. Só passava pessoas de atividades essenciais. Nem por isso deixou de acontecer os acidentes e deixou de acontecer os roubos. Eu, por ser uma pessoa autônoma, tenho minha inscrição na prefeitura, ser perito particular, eu inicialmente liguei para algumas pessoas, clientes meus, advogados, pessoal do Ministério Público e outros órgãos competentes para saber até onde eu poderia trabalhar, até onde eu me enquadraria como essencial ou não. Inclusive, eu faço seguro de médicos, hospitais, ambulância, motolância, e eu atendo a classe médica. Então, implicitamente, eu estou na atividade essencial. Sim. Como tinha um termo que o governo pediu fazer um termo de autônomo, fiz o devido termo, preenchi, falei com o pessoal da Justiça, do Ministério Público e me enquadrei exatamente aí, no essencial, da seguinte forma: me deslocar da minha residência, o local do acidente e voltar para a minha residência. Eu, na pandemia, em plena pandemia, eu ainda atendi 3 acidentes, porque a CTTU, a PM e os órgãos estavam todos empenhados na pandemia, não estavam atendendo acidente. Mas alguém tem que ir no local, resguardar o local, se for o caso, para providenciar a perícia, se for o caso, remover os veículos para desobstruir a via, para, se for necessário, a ambulância passar para socorrer as vítimas. Nesse ponto, eu trabalhei, em plena pandemia. Eu trabalhei, há 3 ocorrências, e procurei me resguardar, ficar em casa, só sair extremamente necessário. E, em contrapartida, a clientela ficou toda em casa, todo mundo em casa, e eu também, só saía emergencialmente. E, passado o tempo, fomos pleiteando as vacinas, começando a se tratar... Fazer o passo a passo, o passo né? a passo. Passo a passo do que era preciso. Não foi fácil, mas... Eu acho que não está sendo fácil para ninguém, né? Até hoje ainda está refletindo ainda estamos refletindo o passado ainda. Não foi fácil para ninguém, mas estamos aí lutando. O direito constitucional de ir e vir foi cerceado, foi tolhido por uma condição, por uma força além
do homem. Isso. Além daquilo que o homem achava que tinha controle, que ele podia fazer, que ele era aquele Achava que que podia comandava. controlar. Tá? Quando, na realidade, o homem não comanda nada. Nada. Tá? Ele acha que pensa que comanda e tem aquela ilusão. Quando a gente não comanda nada, né? Nós somos comandados. Tá? A única coisa que nós podemos comandar são os nossos pensamentos, porque através desses pensamentos nós teremos ações. Se você tem pensamentos corretos, produtivos, acertados, você vai ter ações corretas, produtivas, acertadas. O bem traz o bem, o amor traz o amor. A reciprocidade, né? É a reciprocidade. Amar muito, respeitar muito, independente de crédulo, independente de estado social, independente de qualquer coisa, amar o próximo. E você me diz o quê, Ricardo, com relação a essa questão do amar, com relação a essa questão de acidente de trânsito? O que é que falta para as pessoas no trânsito? Porque o trânsito hoje mata absurdamente. 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 Não só o acidente em É. si, não só o acidente em si, mas muitas vezes as brigas de trânsito, né, as coisas que não deveriam existir. E a que você deve isso? A falta de amor, a falta de respeito com o próximo, a empatia. A pessoa tem que saber que quem está no outro volante é um condutor igual a você. Se ele errou, pratique o perdão. Tenha a humildade de perdoar. Não vá com um beijo dar um tiro, não. Você vai perdoar. Vai ver. Se fosse você, se você errasse, põe-se no lugar dele. Gostaria de ter o perdão, né? Ele não pode ter perdão. Outra coisa, educação. Está faltando muita educação. O ser humano, quando entra no volante, ele esquece de educação, de princípios, de respeito, coisas que tem que se resgatar. O respeito, o cara atropelar uma pessoa e fugir não existe. Você tem que parar e prestar o devido socorro. Você acha que isso se deve à impunidade? Também que as leis, infelizmente, não são facilitadoras para o criminoso e para quem anda errado. A lei dá muita brecha. É muito branda? Muito branda. Eu acho que deveria ser mais rígida. Na tua opinião, muito branda? Todos os aspectos, tanto em trânsito quanto em outros aspectos. A direção alcoólica, por também exemplo, deveria ser bem mais séria. Deveria ter uma punição bem mais severa. Um rigor mais enérgico, né? Só o valor financeiro de multa não é pouco. Tem que ter uma punição legal mais severa. Outra coisa bem bacana que eu acho muito legal em você. Você realiza um trabalho muito sério, que é esse trabalho de seguros, de você prestar assistência às pessoas, porque eu confesso a você que eu não tenho a tua idade, estou próxima dela, mas sou um pouco mais novo que você, mas nas minhas andanças por aí eu nunca conheci um corretor de seguro que tivesse um procedimento, uma conduta como você tem. Nunca vi. Porque é muito fácil a gente vender o seguro, gente ganhar a corretagem da venda do seguro e tá tudo certo. Muito fácil. Agora, a corretagem, assistência. A função da corretagem não é só vender o seguro. A função da corretagem é você dar assistência, mas uma assistência todos os momentos, em todos os momentos. Meu celular vive 24 horas ligado. Ele não desliga em momento algum. Muitos médicos saem do plantão cansados e batem por cansaço, que estão cansados. Tenta evitar um acidente e não consegue. Que o limite humano dele extrapolou. E chega a um ponto que o organismo, o corpo não responde mais. Não consegue Ele mais. entra numa cirurgia às 7 da manhã, às 7 da noite, 12 horas, ele não aguenta mais. É humanamente impossível. E ele não pode deixar o paciente entrar em óbito. Ele tem que fazer de tudo para salvar a vida do paciente. Mesmo que esse de tudo seja ele próprio. Ele se dá a vida. Ele próprio, o médico se dá a vida pelo próximo. Então, deve ser muito bem respeitado, a classe médica. Eu acho que cada profissão, claro, ela tem seus sinões. Cada profissão teremos excelentes profissionais, médios profissionais e péssimos profissionais. Normal, todas elas. Em todas elas. Sem exceção. Tá? Porque tudo que a gente faz na vida, a gente tem que buscar excelência. A gente tem que buscar o melhor. A gente tem que buscar se desenvolver e ofertar ao outro aquilo que a gente deseja para a gente. Então, o que é que eu quero para mim? Eu gostaria de ser tratado de que forma? Dessa forma. Essa reciprocidade é a maneira que o universo vai ter para te retribuir de tudo aquilo que você faz. Exatamente. Então, é muito curioso como pessoas têm determinadas atitudes e, num determinado momento mais adiante,
algumas coisas acontecem e ela vive a criticar e a se lamentar. Mas se esquecem que tudo aquilo que você vive amanhã é fruto do que você fez hoje. É o resultado de tudo aquilo que você plantou. Que se planta, se colhe. É a questão da colheita, né? A colheita e a semeadura. Eu semeio e eu vou colher. Colhe não bem, tem como ser planta diferente. o bem, colhe o bem. Planta o verdade. amor, colhe o amor. A consequência ela é direta. Não tem consequências dúbias, não há pensamentos diferentes. Então, a gente precisa fazer pelo outro aquilo que a gente imagina que queria que fosse feito por nós. Então, quando a gente faz isso, a gente se coloca no lugar do outro, tá? E que eu acho bem interessante que o se colocar no lugar do outro é uma frase que se fala muito, mas que as pessoas não dão a devida interpretação. Porque, por exemplo, Ricardo, eu jamais posso me colocar no seu lugar. Porque para que eu pudesse me colocar no seu lugar, de fato, é preciso que eu sentisse a tua dor. Isso. É preciso que eu vivesse aquilo que você vive, que eu tivesse a intensidade daquilo que você está sentindo. Se isso não é verdadeiro, eu jamais posso me colocar no seu lugar, em hipótese alguma. Eu posso, sim, vivenciar aquilo que você está vivenciando. Eu posso me equiparar àquilo que você está fazendo, mas eu jamais posso me colocar no seu lugar. E nessa condição de me colocar no seu lugar, ou melhor, de vivenciar aquilo que você vive, é quando eu vou sentir verdadeiramente o que é que você poderia ter sentido. Isso. Porque a dor eu não vou poder sentir. Eu posso imaginar, eu posso tentar replicar, mas nunca com a mesma força, com a mesma intensidade e com o mesmo impacto. Porque coisas que para mim são simples, são singelas, para você pode ser absurda. Isso. Exatamente. E vice-versa. Coisas que para você são singelas, para mim pode ser absurda. Isso. Pode ser a coisa mais tenebrosa que eu fosse fazer na vida. Muitos me perguntam onde é que eu arrumo a coragem de sair de madrugada, de ir para dentro de favela, pegar carro, resolver as coisas durante a madrugada. Eu digo, não tem problema nenhum, eu vou qualquer dia, qualquer hora, para qualquer local, que Deus está comigo, eu não estou só. Eu vou contar um fato interessante. Um cliente perdeu o controle do carro e bateu numa árvore, às 2h30 da manhã, na BR-232, quilômetro 25, certo? Aí ligou para mim, 2h30 da manhã. O airbag estourou, o carro estraçalhou e eu fui para o local. Ligou para o pai, não atendeu. Ligou para a mãe, não atendeu. Encontrou ligou você. Ligou para mim, atendeu. O anjo da guarda. O anjo foi para lá, para a BR. Fui lá. Cheguei lá, sinalizei o local, fiz todos os procedimentos. Quando a Polícia Rodoviária Federal chegou, ela me parabenizou. Você está de parabéns. Você tomou todas as medidas para evitar um segundo acidente e resguardar tanto a vida quanto os outros. E esses 2 policiais rodoviários federais tinham seguro no banco e fizeram seguro comigo. Até hoje são clientes meus. Eu fui atender um cliente e ganhei 2 clientes. Trabalhar com excelência, né, Ricardo? Outra coisa, a mãe dele, no dia seguinte, após eu socorrer o mesmo, ligou para mim, seu Ricardo, não tem como lhe pagar, não. Eu não tenho como lhe pagar. O que o senhor fez pelo meu filho, eu não tenho como lhe pagar. Ela já é falecida, mas em vida, ela disse para mim, ligou para mim para agradecer. Porque o filho ligou para a mãe não foi. O filho ligou para o pai não foi. Ele ligou para mim, eu fui e vou. Enquanto Deus me der força, me der coragem, eu fui e vou. E não foi o primeiro caso, tem um monte, milhões de fatos. Ela vai passar a noite todinha aqui, de manhã, de tarde, de noite, de as ocorrências dos fatos. Ricardo, as pessoas têm o hábito de entregar sempre aquilo que é pedido. Mas isso não é entrega de excelência. A entrega de excelência consiste em você fazer muito mais. É você prometer 2 e entregar 4. É você vencer todos os dias os seus próprios limites. Mas existe um condicionamento que está dentro da mente das pessoas que diz que se você me paga por 2, eu só tenho que te dar 2. Isso não é entrega de excelência. Isso é uma entrega obrigatória. Isso. Se eu te paguei por 2, você tem a obrigação de me retribuir 2. Isso é obrigação. Mas o que é que você faz a mais? Mas eu não estou recebendo nada mais por isso. Você está recebendo sim. Só que a recompensa ela não é imediata. Não é aquilo que você imagina receber nesse momento. Nesse momento eu estou ganhando isso, não. A minha recompensa ela será dada pelo universo, por tudo aquilo que eu faço,
Porque é esse universo que é verdade, é justiça, não há erro, não há falhas. Então, quando o universo ele recompensa de verdade. Ele faz aquilo que é do teu merecimento. Mas para isso, você precisa também fazer uma entrega de excelência. Fazer por amor. Isso. Eu trabalho por amor, não é pelo dinheiro, não é pela comissão, não. Eu trabalho por amor. E poder estar a hora, na pior hora. Eu sou amigo de todas as horas, principalmente nas piores horas. Mas eu estarei ao lado do cliente. Mas estar junto no sorriso, estar junto na balada, estar junto é muito fácil. Na cerveja, na festa, é muito fácil. Muito fácil. Tá? Quando é que a gente pode estar junto do outro? É na hora da dificuldade. Na hora que o outro precisa. Amiga. Não é? Na hora que o outro precisa. Mas precisa. Ninguém chega para lhe ajudar. Você acredita, Ricardo, ainda em amizade verdadeira? Você acha que ainda existe? Nessa juventude nova, ainda existe amizade verdadeira? Ou isso é um estigma do passado que ficou lá? Eu acho que existe muito pouco, mas muito pouco, porque eles tentam ser amigos, parceiros, mas não são 100%, porque eles são de outra geração. Eu acho que a geração de hoje, ela não consegue absorver o dar, o receber. Ele não consegue ver você com suas diferenças. Ele não consegue. Nós, na nossa geração, nós conseguimos ver as diferenças e amar, apesar de. Aceitar a diferença do outro. É isso. Mas aceitar. Mas, Ricardo, se todos nós fôssemos iguais, não teria qual graça. Qual seria a mágica do mundo? Todo mundo de Corolla, todo mundo de Civic. Não. Não teria graça. Todo mundo de Uno, não. O bonito é porque você gosta do preto e eu gosto do branco. O bonito é porque você é alto e eu sou baixo. Isso. O bonito é porque você pensa de uma maneira e eu penso de outra. E aceitar. Isso, aceitar o entendimento. Respeitar a sua opção e a minha opção. Isso. Anda em conjunto. É uma sintonia. Tem que andar sintonizado. Mas essa sintonia hoje é a sintonia conectada. Não existe a verdadeira sintonia. E às vezes não consegue ver, ele não consegue absorver o real. Só vive no irreal. A visão de um mundo fictício. É o que se posta. Ele monta uma imagem, ele bota como ele achar que quer que apareça, que na realidade não é aquilo. Que o outro veja, né? Que o outro veja aquilo que não corresponde à realidade. E aquilo que não corresponde à realidade, em algum momento... Vai cair. Vai cair a máscara. Não tem como sustentar por muito tempo, não. E na hora que cair, como é que faz? Como é que a coisa... Aí ele vai ver que realmente não é... A história do bife à milanesa e o bife ali na mesa. É diferente. Parecido. A interpretação é parecida. É verdade. Mas a realidade é outra. É verdade. Mesma coisa, São a juventude pensa dessa forma. Eles igualam tudo pelo pensamento dele. Mas o pensamento dele não é do ele outro. É conveniente para eles. Isso. O que é conveniente para um pode não ser para outro, não é? Então você acredita ainda nessa amizade verdadeira? Rapaz, eu acredito, porque a gente tem que acreditar e não esquecer, não deixar que a coisa vá desandar. A gente tem que impor, pode até ser em proporções menores, mas ainda existe há esperança ainda. Eu acredito na humanidade, ainda há esperança. Enquanto existir amor, enquanto a gente conseguir resgatar, eu acho que ainda consegue. Ainda consegue. A passos lentos, mas consegue. Eu acredito muito, Ricardo. E acredito tanto que hoje o trabalho de mentoria que eu faço é um trabalho onde eu replico o meu propósito de vida. É colocar a minha intenção, aquilo que me dá prazer de verdade, aquilo que faz diferença na minha vida, aquilo que me motiva, aquilo que me impulsiona e faz todos os dias eu agradecer e todos os dias abrir uma página nova no livro da vida e escrever um novo capítulo. Uma nova história. Um capítulo onde eu tenho a liberdade de agir como bem quiser. Claro. Um novo capítulo onde eu tenho uma liberdade de olhar para o outro como eu acho que devo olhar, de ter a reciprocidade que eu acho que deva ter, de eu fazer aquilo que eu acho que devo fazer. E lembrando que tudo isso tem uma consequência. Com certeza. E nós somos livres para vivermos as consequências ou os prazeres. Escolhas, a vida são escolhas. E toda escolha tem uma renúncia. Toda escolha representa uma perda. Certeza. Não há escolha onde eu só ganho. Não. Assim não é escolha. Assim não é escolha. Tá? A escolha verdadeira é aonde eu ganho, mas eu respeito o teu ganho também.
Eu respeito aquilo que você tem, aquilo que você está fazendo, aquilo que você é. Dessa forma, o meu ganho ele passa a ter sentido, ele passa a ser um ganho real, concreto. E isso é o que faz diferença hoje na existência da humanidade. Com certeza. Não é? Com certeza. E então, esse tempo, Ricardo, que a gente tem de amizade, ao longo de tudo isso, nós passamos por vários momentos, bons e ruins. Normal. Vivemos coisas que foram bem difíceis, tá? E a gente precisou se sobressair, a gente precisou vencer, a gente precisou ir muito além. E por que a gente precisou fazer isso? Porque a gente sabia que tínhamos que cumprir uma missão. Com certeza. Tínhamos que chegar mais além. Temos objetivos a cumprir, temos que cumprir objetivos é a nossa missão. Agora, eu pergunto sempre aos mentorados, às pessoas com quem eu dialogo com eles, qual o teu objetivo de vida, qual o teu propósito? O que é que te motiva a acordar todos os dias e dizer, obrigado, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou mudar 1 milímetro o meu comportamento, o meu pensamento, as minhas ações. E essa mudança de 1 milímetro é 1 milímetro a mais. É um pouco a mais que eu fiz. Isso. Não só esperar que a mudança ela seja uma mudança significativa. Toda mudança é significativa. Ela não precisa de uma expressão gigantesca para ter isso. Pequenos atos já somam muito. Tem muitas reflexões, muitas. O lembrar do outro, o fazer pelo outro, o não prejudicar o outro. Às vezes a tua ação é simplesmente deixar de fazer alguma coisa. Esse deixar de fazer é uma ação que você comete no sentido de ajudar o outro. Eu estou deixando de fazer isso para que fulano possa se sobressair, para que fulano possa ir além daquilo que ele está, de onde ele pode chegar. Isso é o desejo que deve persistir de forma bem maior. Não é? Mas um outro detalhe, que esse é bem marcante, tá? Bem marcante pra caramba. E é uma coisa assim que, quando nós éramos jovens, nós tínhamos o grupo, éramos 6. Existia uma novela, acho que você lembra, Éramos 6. Éramos 6, exatamente. Existia a novela Éramos 6, e foi a partir dessa novela que nós puxamos o nosso grupo para cá. Tá? Então, denominamos o grupo de Éramos 6. Calunga, Buchudo, Porquinha, Orelhudo, Bocão e Amante Profissional. Exatamente. Tá? Esse exatamente é onde eu me identifico. No Amante Profissional. No Amante Profissional. E olha, eu vou fazer questão, você vai me permitir, a gente colocar um trecho dessa música nesse podcast. Pode Por quê? colocar, tem toda Porque a minha permissão. É uma música que lembra você, que lembra... Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai tentar. Não, tudo bem. Eu vou tentar colocar essa música, se houver chance da gente fazer isso, porque é uma música muito antiga, eu não sei se eu consigo localizar, vou tentar, se a gente conseguir inserir ela dentro desse podcast, para que a gente possa registrar esse momento. Né? Moreno alto, marcante, bonito e sensual. Moreno. Quanto altura, Ricardo? 1,56 m. Moreno alto. E o peso, 48 quilos. 48 quilos. Veja que morenaço. 1,56 m, 48 quilos. Morenaço, hein? Moreno alto, bonito e sensual. Nem Luciano Zafir chega a esse ponto. E, Ricardo, esse teu bom humor, como é que é isso? É de nascença, eu sempre fui bem-humorado, sempre. Olha, quem tem o caminho de Deus, acorda sorrindo e dorme sorrindo. Quando você vem a tristeza, você vem com alegria. O caminho de Deus é esse, ele me iluminou. A turma disse, mas rapaz, tu é um cara iluminado. Por quê? Porque eu não te vejo triste, eu não te vejo desanimado, porque eu sou assim. Eu sou de luz, eu sou de Deus. Quando eu estou um pouquinho triste, que é muito difícil... Eu vou para a igreja, paro e rezo, recarrega as baterias e sai virado no Bode Horácio. E começa tudo de novo. E é isso, Ricardo. É isso, o mundo precisa disso. A gente tem que aprender a viver, aprender a ser feliz. Com o certeza. mundo está para aqui, a gente aqui é a nave-mãe, a Terra é a nave-mãe. Ricardo, as pessoas encontram os obstáculos da vida e param. Eu não consigo ver obstáculo. Elas param, se destroem, se consomem. Se anula. Se desarma, não é para você se desarmar. Você vê o inimigo, você tem que se armar para eliminar o inimigo. Mas nós vivemos um momento
que é da grande ansiedade, do querer o futuro, do querer o mais. Tudo imediatismo. Isso. Essa grande ansiedade, ou então a ancoragem no passado. Então são os dois tempos, passado e futuro. E as pessoas esquecem que o mais importante é viver o presente, é viver o agora, é viver o momento mágico. Atual. Por isso que esse momento mágico é uma dádiva e por isso que essa dádiva chama-se presente. Esse presente que nós precisamos viver. É um presente que nos foi dado, acordar, estarmos aqui. E, para mim, hoje, ter esse prazer, como diz o meu grande amigo Rodrigo Barroncas, inenarrável de ter você aqui comigo hoje, para que a gente possa conversar, bater esse papo, rememorar esse passado gostoso, esses momentos únicos que eu quero aqui, eu preciso dizer isso, porque é um fato que eu comento muito. Aquele dia que nós vínhamos de uma festa, estávamos saindo, eu, você e duas paqueras que nós tínhamos, e nós estávamos levando as paqueras em casa. Certo. E soltou-se aquele casal de Doberman. A gente soube depois que era um casal. Eu lembro. O casal de Doberman, pronto. E você, eu subi no muro, uma delas correu, a outra, me lembro como hoje, ficou. Eu estava em cima do muro e ela embaixo. E ela gritava, fazendo esse gesto, São Roque, São Roque, São Roque, São Roque. Ela pedia para o São Roque, eu subi no muro, a outra correu. E você não se contentou em subir no poste. Claro, é o lugar mais alto, eu tenho que ficar no pódio, né? Mas mesmo assim, você subiu no poste e ainda se pendurou no cabo de aço telefônico. Então, foi um pouco mais. O medo foi tão grande que o poste não era suficiente para lhe proteger do cachorro. E uma coisa que eu lembro, e nisso você começou, os cachorros foram presos, o pessoal veio, a gente gritou, tal, daqui a pouco a vizinhança veio e consegue prender os cachorros. E eu me lembro um fato assim muito marcante. Foi aquele gesto do velhinho, que era o tio de um amigo nosso. Lá vinha ele com uma escadinha no ombro, e ele trouxe a escadinha, colocou no poste e disse: pelo amor de Deus, meu filho, desça que nós queremos dormir. Porque você gritava incessantemente: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E ninguém conseguia dormir, a vizinhança toda estava acordada. Agora, sabe o porquê desse medo de cachorro? Vou lhe contar, que eu acho que você não sabe. Eu morava no Jordão, certo? E nossa casa é de esquina. E tinha um pastor alemão na casa da frente. Um belo dia, o pastor alemão se soltou. E quem estava na calçada? Ricardo. O pastor alemão veio para cima de mim, deu um pulo, eu cortei a cabeça, desde outro dia, me bota um leão na minha frente, mas não bota o diabo do cachorro. Que aí eu me arrombo. Mas não é para você só não, não é para você só não. Você lembra que na rua que nós morávamos quando criança, existia Floraine? Lembra de Floraine? Aquela pastor de Dona Maria Belfort. Lembro. Floraine. E Floraine, toda vez que se soltava, ela mordia uma pessoa. Era inevitável. Todas as vezes que ela se soltava, ela mordia uma pessoa. Eu também tenho um pavor enorme de cachorro. Nada contra o animal. Mas são registros que a gente tem. Marcou, que a gente guarda. Marcou. Então, nossas vidas. Esse fato, Ricardo, você pendurado no cabo de aço do telefone. Meu amigo, aquilo era a vida ou a morte. Era a vida ou a morte. Era o que era mais importante. Não viu, é game over. Alguém tinha que ouvir, né? Tem que ouvir. E lá vem aquele velhinho que era o avô de Totti, eu me lembro como tem uma alma boa para ajudar. E ele vem para cá para chegar e dizer assim: pelo amor de Deus, tire ele, eu quero dormir. Nós queremos dormir. A vizinhança clama por dormir. Pois é. E você, com muita luta, eu me lembro, eu subi na escada e fui lhe buscar. Vem, Ricardo, vem por aqui. Mas eu vou morrer. Vai não, vamos. Até que você desceu. Você é um pouco mais moreno do que eu, mas você estava muito mais claro do que eu. Virei branco, fiquei da cor da tua camisa. E aí, Ricardo, que eu falo que são esses momentos únicos que nós vivemos, são esses momentos únicos que foram aproveitados, que nós passamos e que a juventude precisa viver. E nós, como pessoas do bem, toda a nossa semente boa, um fruto bom, e eles estão perdendo, não conseguem ver isso. Não conseguem aproveitar nisso. Simplesmente sentado,
assistindo a um filme, a um computador. Claro que isso também é normal, bacana. A geração deles é normal. Tudo na nossa vida precisa de divisão de tempo, de ter equilíbrio. O tempo é o bem mais precioso que nós possuímos. Por quê? O tempo que se passou, ele não volta mais. Não volta. Quando nós iniciamos esse podcast, nós começamos num determinado momento, numa determinada hora. Isso que nós fizemos até agora não volta mais. Volta mais não. Isso já passou. Não volta, passou. O tempo não para. Ou foi feito ou não foi feito. Então nós precisamos viver cada momento da vida como nunca mais. Pois o ontem já se foi. O hoje é uma incerteza e o amanhã talvez não venha. Não existe. Tá? Existe uma poesia muito interessante que diz o seguinte: por que nascemos? Bate um coração no ventre materno. É a vida que se origina do nada para enfrentar um todo. E a criança cresce. Começa a dizer suas primeiras palavras, pai e mãe. Palavras estas que jamais esquecerá. Torna-se adolescente e o mundo já começa a lhe cobrar. Branco, preto, rico, pobre. E o adolescente se torna velho sem poder ter vivido. Para que nascemos? Nascemos para nos amar e não nos amamos. Nascemos para viver e muito pouco fazemos. Nascemos. Nós simplesmente nascemos. Isso. Então, qual é a razão da tua existência? Por que que você está aqui? Por que que você faz isso? Por que que você age de uma determinada maneira? Isso é a razão do viver, é a essência da vida, é a essência da existência na Terra. Quando a gente tem um propósito e uma razão de viver, todas as outras coisas, elas viram supérfluos. O essencial é isso que marca a nossa vida, é isso que faz a gente se projetar para um futuro. É viver da essência, é viver daquilo que nos motiva, daquilo que nos faz a cada dia um pouco melhor do que nós fomos ontem. Isso mesmo. Porque o melhorar a cada dia, a busca incessante do 100%, que nós sabemos que não vamos chegar, mas que nós precisamos ter. Vamos lutar para tentar conquistar. Vamos tentar chegar a ele. Porque se a gente não luta pelo 100, luta pelo 90, nós nunca chegaremos ao 91. Isso. Já paramos no 90. Não podemos deixar de lutar nunca. Temos que sempre lutar, Pronto. lutar. Tentar sempre, desistir jamais. Com certeza. Tá? Então, a persistência, a insistência e a luta até o momento de conseguir. E quando eu conseguir, eu começo uma nova luta. Porque a vida é um recomeçar sem fim. E todo dia é um novo começo, e um novo começo, e um novo começo. Onde a cada dia devemos fazer diferente do que fizemos ontem. Eu não estou aqui para dizer se fizemos melhor ou pior, mas precisamos fazer diferente. Porque cada dia o sol nasce de uma forma diferente para todos nós. Ricardo, eu quero fechar essa nossa conversa, esse diálogo, que por mim eu passaria horas rememorando com você instantes como esses, que foram gratificantes, foram maravilhosos, que apesar do medo, mas foram mágicos, foram únicos na nossa vida. Instantes que nós vivemos andando pelas ruas, sem direito a carro, sem direito a transporte. Você vem de uma família humilde, eu venho da miséria, eu venho de uma situação bem difícil, mas que, graças a Deus, com luta, com sacrifício, com persistência, todos nós chegamos onde estamos hoje. E isso é o que vale a pena. É gratificante lutar e colher o bom fruto da boa semente. E aí, Ricardo, o que é que eu queria que você fizesse agora para mim? Imagine a seguinte situação. Você está em pleno Maracanã. Certo. O Maracanã está lotado, tanto as arquibancadas quanto o gramado. Onde há espaço, certo, existem pessoas. Certo. Pessoas que são clientes seus, certo, pessoas que você já viveu, certo, amigos, colegas de profissão, colegas de trabalho, por onde você já andou, pessoas desconhecidas, certo, mas pessoas que estão ali sem saber o que fazer da vida. Elas estão naquele momento ali perdidas. Por quê? Porque elas simplesmente repetem comportamento todos os dias. E esses comportamentos elas fazem porque elas repetem condicionamentos. Então, elas não são elas verdadeiramente. Então, essas pessoas estão perdidas, elas não sabem que rumo tomar. Eu queria que você dissesse uma mensagem para
todas essas pessoas. Você está falando com a humanidade, Humanidade. Ricardo, representada naquelas pessoas. Tudo que vai ser dito ali vai ser propagado para o resto da humanidade, para o planeta Terra. O que é que você diria para a humanidade diante da pandemia, da falta de amor, da crise financeira, da crise das famílias, de tudo que está se vivendo hoje? O que é que você diria às pessoas? Eu diria às pessoas o seguinte: primeiro, eu vou fazer o teste do espelho. Se ele não está não conseguindo amar ninguém, você vai para frente do espelho, liga para o espelho: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pronto, quando sair da frente do espelho, a primeira pessoa que você encontrar, diga eu te amo e procure botar o amor em seu coração. Esqueça tudo, esqueça o objeto, esqueça a depressão, esqueça tudo. Procure o amor, que o amor é tudo na vida. Nos faz fortes, nos triplica, faz que a gente fique em outra situação, consegue compreender as pessoas, consegue enxergar de uma forma diferente. Com amor, você vê uma coisa ruim, uma coisa bonita. Com amor, você consegue tirar do outro o que você achava que não prestava e presta. Tem que ter o amor. Todas as pessoas estão carentes de amor, estão carentes de coisas boas, de momentos bons. Procure momentos bons. Procure lugares bons, lugares bonitos, coisas que lhe somem, nada que lhe bote para trás, nada que lhe perturbe. Procure ser livre. Livre no amor. Seja livre, seja feliz. Procure seus sonhos. Esqueça os outros, quem você é, quem você deixou de ser. Independente de qualquer coisa, esqueça os outros. Se ame. Você, se amando, vai conseguir amar o mundo. O mundo está faltando amor. Nós vemos agora as guerras, o Talibã, não sei aquilo, é falta de amor. Está faltando amor. Quando tiver o amor, todo mundo vai se compreender. O guerrilheiro vai concordar com o outro guerrilheiro. Vai trocar ideia e cada um vai se amar. Tem que amar e compreender, procurar mudar. Se você acha que ele está ruim, tente ver se mostrar um caminho bom a ele. Será tente que o ruim dele não tem um lado bom? Tem, todo lado ruim tem um lado bom. Está faltando alguém despertar nele o botãozinho para ele voltar a ser do amor. Tudo é questão de condução. Se diz muito que dentro de um mesmo ser humano nós temos o bem e o mal. Tem o bem e o mal. Qual você vai alimentar, não é assim? O bem. O mal é fraco, o bem é forte. Mas, para todas as pessoas, para a grande maioria delas, o mal é o que elas conseguem enxergar. Eu só consigo olhar você porque você é chato, porque você é exigente, porque você cobra, porque você é insistente. Mas tudo aquilo que você é, o que é que me traz de bom? O que é que aquilo constrói para a minha vida, constrói para a minha existência? Então, em tudo na vida existe o lado bom e o ruim. O que importa é qual deles você vai alimentar. E o que você espera do mundo, o que você espera das pessoas, tem que começar em você. Isso é o teste do espelho. Tem que se amar primeiro para poder amar. Não dê exemplos. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Seja você Sem o exemplo. medo de amar. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de ajudar. Jamais. Não tenha medo de estar ao lado da pessoa. Quem me faz o mal, eu ajudo. A própria pessoa que me fez o mal, ela não conseguiu entender. Que ele me prejudicou, eu fui lá ajudar ele. O outro olha assim, mas rapaz, foi esse cara que lhe prejudicou, ele foi. É como Deus fez na cruz. Os ladrões. Deus, ele sabe o que estão fazendo. Perdoais, porque ele não sabe o que fazem. fazem. Não é assim? Temos que fazer isso. Mas é isso. Ricardo, eu quero agradecer imensamente. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje foi um encontro muito rico, foi fantástico, maravilhoso ter você como um amigo e irmão próximo de mim nessa nossa convivência, em tudo que a gente já viveu, está vivendo e ainda vai viver. Vai viver muito não ainda. tem preço. São tem coisas preço. únicas. E que isso possa se propagar para todos vocês que estão assistindo, para você que está aí, que você possa dar amor, que você possa viver intensamente o teu hoje, que você possa estar com aquelas pessoas que são importantes na tua vida, que façam a diferença. E que você possa também, amanhã, olhar para trás e dizer, eu tenho uma amizade verdadeira, uma amizade de 40 anos, 41 anos, e essa amizade está aqui até hoje.
Não é uma amizade do Instagram, não é uma amizade do Facebook, não é uma amizade do WhatsApp. É uma amizade de seres humanos, aonde eles estão conectados, mas conectados por um sentimento, por uma verdade, por uma lealdade, por uma cumplicidade, por um companheirismo, pela essência do viver, que é viver todos os dias como nunca mais. Se você gostou desse podcast e já vem nos acompanhando, continua seguindo, ativa o sininho para todas as vezes que nós publicarmos um conteúdo novo, você possa receber. E também não esquece, não seja egoísta, divida com aquelas pessoas que você conhece e que seria interessante desfrutarem desse bate-papo. Então compartilha com eles, leva até eles. Lembrem, no momento que você faz pelo outro, você faz muito mais por você. Próxima semana nós teremos mais um outro podcast com um convidado extraordinário que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então continue ligados.